Olá pessoal, no nosso vídeo passado nós fizemos um pequeno tour pelo Visual Studio e hoje nós vamos criar o nosso primeiro projeto, pessoal. Então o intuito do vídeo de hoje é apenas conhecer como criar um projeto em modo console e também como gerar o executável deste projeto, deste programa que nós vamos estar criando. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, para eu criar um projetinho em modo console, eu vou em File, New, Project. Com isso, ele vai abrir a tela, onde eu vou poder escolher que tipo de projeto eu quero criar. Tá ok? Só que detalhe, olha lá como nós vimos no vídeo passado, né? Do lado esquerdo eu tenho os templates, onde eu posso escolher o template que eu vou utilizar. Então eu vou utilizar Visual C Sharp, vou criar um projeto utilizando a linguagem C Sharp. Do lado direito, pessoal, eu posso, ou melhor, no centro da tela, eu posso escolher o tipo de projeto que eu quero criar. Então eu quero criar um projeto do tipo Console Application. Aqui em cima eu posso optar qual framework eu vou utilizar para criar esse projeto. Então eu vou manter o framework selecionado, tá ok? Maravilha. Aqui embaixo, pessoal, olha lá, vocês vão reparar que tem três opções: o nome do projeto, o nome da solução e o local que ele vai armazenar o seu projeto. O que são essas opções? Então, primeiro aqui, ó, nós vamos chamar esse projeto nosso de Alô Mundo. Então, eu vou colocar aqui no nome projeto Alô Mundo. Reparem que ao escrever o nome do projeto, pessoal, automaticamente ele já escreve como solution name a mesma coisa, tá ok? Aqui nós vamos alterar, ao invés de ser projeto, eu vou colocar solucão. Olha lá, solucão Alô Mundo. E onde ele vai armazenar esse projeto? Na pasta Projects, que fica dentro dos meus documentos, e Visual Studio 2015, que é a versão do Visual Studio que eu estou utilizando. Detalhe, pessoal, qualquer versão de Visual Studio que vocês estiverem utilizando, tanto a 2010, 2012, vai ser a mesma coisa, tá ok? E aqui reparem que ele vai criar um diretório para esta solução. Então hoje nós já vamos aprender o que é uma solução e o que é um projeto. Então aqui escolhi o tipo de projeto, Console Application, dei o nome aqui para o meu projeto e dei o nome para a minha solução. E vou clicar em OK, pessoal. Maravilha, ele está criando o meu projetinho. Vamos aguardar. Maravilha. Acabou de criar o nosso projeto. Então, vamos primeiramente, pessoal, verificar o que foi criado. Então, logo de cara, na hora que ele termina de criar o projeto, ele abre um arquivo chamado program.cs. Daqui a pouco nós vamos voltar neste arquivo e comentar um pouco sobre ele, tá? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Do lado direito, eu tenho uma abinha chamada Solution Explorer. O que essa aba faz, pessoal? Ela mostra todos os arquivos existentes dentro do seu projeto e da sua solução. Então, para vocês entenderem melhor o que é cada um, uma solução, pessoal. Então, quando eu venho aqui em File, New, Project, na realidade, o que o Visual Studio cria para você é uma solução que possui um projeto. Essa seria a leitura correta. Apesar de aqui ficar aparecendo, ó, Project, você está criando uma solução e dentro dela tem um projeto. Então,
Eu posso criar uma solução, pessoal, e a minha solução pode possuir mais de um projeto dentro da mesma. Tá ok? Mas, por padrão, ele já cria a solução e o projeto. Reparem aqui, ó, os nomes. No caso da solução, ó, solution, qual é o nome? Solucão Alô Mundo, que foi o nome que nós demos na terceira opção, logo abaixo, o local que indicava o caminho onde iria ser salvo o projeto. E aqui o nosso projeto Alô Mundo. Então, a minha solução, pessoal, tem um projeto. E reparem, né? Esse projeto é do tipo Console Application. Tá ok? Um outro detalhe, se eu quiser ver essa abinha, Solution Explorer, vamos fazer de conta ó, que por um acaso você fechou ela aqui. Eu posso vir aqui, ó, View, vamos ver se é aqui, Solution Explorer. Então, se eu clicar Ctrl, Alt mais L, ou apenas clicar aqui, ele já faz a nossa aba, nosso painel, ser visível novamente. Tá ok? Maravilha, pessoal. Então, aqui, um detalhe. Todo projeto que vocês criarem no Visual Studio, em modo console, pessoal, ele vai ter um arquivo chamado program.cs. O que é este arquivo, pessoal? Este arquivo é o arquivo inicial onde nós vamos criar o nosso projeto, a nossa aplicação. Tá ok? Além disso, se vocês olharem aqui, ele vai ter uma abinha referências. O que seria essa aba referências dentro de projeto, pessoal? Seriam as bibliotecas, olha lá, que vocês vão estar utilizando para criar o seu programa. Tá ok? Então, para o nosso programa funcionar, ele necessita inicialmente dessas bibliotecas. Então, o que seriam essas bibliotecas? São arquivos que outras pessoas implementaram, criaram recursos nesses arquivos que podem ser utilizados no seu programa. Essa seria uma tradução simplificada do que é uma referência. Ok? Aqui em propriedades, tá? São as propriedades relacionadas ao meu projeto. Tá ok? Então, se eu clicar aqui na abinha Properties e Assembly Info, ele mostra algumas características do projeto criado. Vou utilizar isso aqui, vou clicar e editar esse arquivo? Pessoal, não. Só estou mostrando para vocês que existe. Tá ok? app.conf. Então, dependendo do tipo de projeto que você cria, esse app.conf vai ser muito importante, porque algumas coisas são configuradas dentro desse arquivo. Como, por exemplo, se eu for querer utilizar uma conexão com o banco, eu posso criar uma string de conexão, que futuramente, em outros módulos, vocês vão ver o que é isso, aqui dentro do app.config, para que ela seja utilizada em todo o meu projeto. Tá ok? Então, maravilha, pessoal. Agora, vamos comentar um pouco, antes de nós continuarmos falando sobre o que tem dentro da nossa solução e acessarmos as características da nossa solução, vamos comentar um pouco sobre o arquivo program.cs. Tá ok? Esse arquivinho, pessoal, program.cs, é o arquivo inicial do nosso projeto. Então, quando eu clico em Start, olha lá, o que a ferramenta faz? Ela compila o nosso código-fonte e gera um executável para você poder visualizar o resultado do seu programa. Tá ok? E automaticamente, o primeiro arquivo que é executado é o que está dentro desse program.cs. Tá ok? Então, olha lá, criou a telinha preta em modo console e fechou. Por quê? Não tem nada dentro do nosso programa. Então, se nós olharmos aqui o program.cs, o que ele tem aqui dentro? Using. Essa palavrinha using, pessoal, significa o quê? Que você vai utilizar uma biblioteca no arquivo program.cs. Tá ok? Então, eu vou utilizar os recursos disponíveis dentro da biblioteca System. Vou utilizar os recursos dentro da biblioteca Generic Collection System. Tá?
Por enquanto, imaginem a seguinte coisa, que as bibliotecas são organizadas por pastinhas, depois vocês vão entender melhor isso daí, e dentro de System tem vários arquivos que eu posso utilizar e várias pastinhas, como por exemplo a pasta Collections. Dentro da pasta Collection tem vários arquivos e várias pastinhas, como por exemplo Generic. E Generic eu posso utilizar tudo que existe aqui dentro, tá ok? Namespace criou um espaço de nome, tá? Se nós formos parar para analisar, pessoal, é como se ele criasse uma pastinha chamada Projeto Alô Mundo e tudo que estiver dentro dessa pasta, pessoal, fica fácil de eu encontrar, vamos dizer assim. Ah, mas como assim? Se dentro do meu projeto Alô Mundo eu criar um outro arquivo futuramente e eu for querer utilizar o que existe dentro desse arquivo no meu arquivo Program, eu consigo utilizar esses recursos desse novo arquivo facilmente dentro de program.cs por conta que eu organizei esses arquivos dentro do mesmo espaço de nome. Tá ok? Maravilha. Então, aqui começa a brincadeira. Quando nós utilizamos a linguagem C#, pessoal, a linguagem C# é toda orientada a objetos. Então, nós não vamos comentar ainda sobre a programação orientada a objetos, né? Nosso foco são os conceitos básicos da linguagem C#. Nós vamos aprender aí um pouco da lógica de programação utilizando essa linguagem. Então, esse é o foco deste primeiro módulo, tá? O segundo módulo, nós já vamos tratar da programação orientada a objeto. Então, como tudo é orientado a objeto, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando vocês encontrarem a palavra class, significa o quê? Que vocês vão estar definindo um arquivo, uma classe, que irá representar um objeto. Então, eu estou criando aqui um arquivo que se chama program, uma classe que se chama program, que vai servir como base para criar um objeto do tipo programa, que será este objeto que irá executar a nossa aplicação. Tá ok? Dentro dessa classe, pessoal, já vai existir uma coisa chamada função. Então, isso aqui é uma função, tá? Na programação orientada a objeto, nós chamamos isso aqui de método, tá? Então, pessoal, toda função ela serve para quê? Executar todos os comandos que estão dentro dela, tá? Isso é uma definição simples, que depois nós vamos melhorar essa definição conforme o andamento dos nossos vídeos. Então, toda função que se chama main, pessoal, é uma função principal, que é executada logo de cara na sua aplicação. Então, vamos dizer o seguinte, quando eu clico em play, ou melhor, quando eu clico em start, o que é executado logo de cara? Todos os comandos que estiverem dentro desta função, deste método chamado main. Então, tudo que estiver aqui dentro, pessoal, é o que será executado quando eu clicar em Start. Então, quando eu clico em Start, ele gera o executável do nosso programa, da nossa solução, e executa tudo que tem aqui dentro. Então, nós vamos aprender os principais conceitos, os conceitos básicos da linguagem C#, programando em que lugar? Aqui dentro desta função. Tá ok? Futuramente eu vou comentar o que é esse static, o que é esse void, o que são esses itens aqui, string e args, mas por enquanto o que nos interessa é saber que quando eu crio um projeto do tipo console, ele faz o quê? Ele cria uma solução que pode ter vários projetos, inclusive projetos de outros tipos, tá? Como por exemplo aqui, ó, só para ilustrar para vocês, vou clicar com o botão direito em cima da minha solução, adicionar novo projeto. Olha lá. E aqui eu vou criar um projeto chamado Class Library. Olha ali. Que eu vou chamar de
bibliotecas. E ok. Só para ilustrar para vocês que dentro de uma solução eu posso ter mais de um projeto. Então, este projeto é o projeto que é responsável por executar a minha aplicação e mostrar alguma coisa na tela para vocês por conta do arquivo program. E este projeto é um projeto que eu criei que vai poder conter várias bibliotecas. E cada biblioteca que eu criar serve para executar uma ação dentro do meu projeto principal. Tá ok? Porém, eu não vou utilizar isso, só criei para vocês perceberem que uma solução pode ter mais de um projeto. Eu vou deletar este projeto, clicar com o botão direito e remove. Ok, quero remover o projeto. Pronto. Maravilha, pessoal. Então, olha lá. Quando eu clico em Start, pessoal, o que acontece? O nosso Visual Studio compila. O que é esse ato de compilar? Ele pega o código-fonte da sua aplicação, analisa, verifica se possui algum erro de sintaxe. Isso significa se você escreveu alguma coisa errada, algum comando que a linguagem de programação não entenda, e gera um executável. E abre esse executável para você ver os resultados na tela. Tá ok? Porque vocês estão escrevendo em uma linguagem que vocês compreendem, mas o computador não. Então, maravilha, pessoal. Agora que nós vimos como executar a nossa aplicação, o que acontece? Toda vez que você clica em Start, pessoal, e executa a sua aplicação, como eu já havia dito, ele cria o seu executável. Então, se eu quiser pegar o meu programa e distribuir para alguém, eu posso fazer o quê? Acessar o meu computador, ir na pasta onde está o meu projeto. Então, por exemplo, aqui, ó, Visual Studio 2015, Projects. Vamos procurar o nosso projeto. Qual é o nome do projeto aqui, ó? Deixa eu só relembrar, que eu não me lembro mais. Ou melhor, o nome da nossa solução, Solução Alô Mundo. Então, aqui, se eu vier aqui e procurar por Solução Alô Mundo, olha lá a nossa solução. Dentro da pastinha, pessoal, Solução Alô Mundo, quais foram os arquivos que foram criados? Se vocês olharem aqui, ó, eu vou inclusive fazer o quê? File, Close Solution. Fechei a minha solução. Vou vir aqui e clicar neste arquivo. Então, este arquivo .sln representa o quê? Representa o arquivo que indica quais são os arquivos que estão presentes na sua solução. Então, olha lá, quando eu clico nele, ele já abre a minha solução com todos os meus projetos presentes dentro da mesma. Tá ok? Então, quando eu crio um projetinho e eu quero trabalhar nesse projeto, onde eu vou? Neste arquivo. Aqui dentro, pessoal, se vocês olharem, ó, ele possui duas pastas, a pasta biblioteca e a pasta projeto Alô Mundo. Então, todos os projetos que vocês criam na sua solução, eles são organizados por pastas. Então, olha lá, onde cada pasta representa um projeto dentro da pasta da sua solução. Mesmo deletando, deixa eu fechar aqui, o projeto da minha solução, a pasta permanece dentro da minha solução. A pasta do projeto permanece dentro da minha solução. E se eu clicar aqui dentro da pasta, todos os arquivos criados vão estar aqui. Então, ainda você tem uma chance de recuperá-los e adicioná-los novamente na sua solução. Mas como não é o nosso caso, pessoal, eu vou deletar a pasta, ó, bibliotecas, que ela não está sendo utilizada. E na nossa pastinha Projeto Alô Mundo, ó, se eu clicar duas vezes, eu vou encontrar todos os projetos, ou melhor, todos os arquivos presentes no meu projeto. Então, esses arquivos aqui são importantes, são arquivos
que eu acabei de comentar com vocês lá dentro. Porém, o que eu quero achar? O executável da nossa solução. Então, se eu vier na pastinha bin, pessoal, debug, ele armazena nessa pasta, pessoal, todos os arquivos que são criados para que você consiga visualizar em tempo de execução, quando você clica em Start, o seu programa rodando. E se eu olhar aqui, Projeto Alô Mundo, este é o executável da aplicação que eu acabei de criar. Tanto que eu clico 2 vezes nele, ele abre o projeto e fecha. Abre a aplicação e fecha a aplicação. Porque não existe comando algum dentro do nosso programa. Tá ok? Então aqui, por enquanto, só para vocês visualizarem alguma coisa e verem, conseguirem ver que isso aqui está rodando, eu vou colocar 2 comandos que depois eu vou explicar para vocês o que esses comandos fazem. Vou colocar o seguinte comando: console.writeLine alô mundo, e aqui embaixo console.readKey. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o primeiro comandinho serve para enviar uma mensagem na tela do computador. O segundo comando serve para capturar uma tecla do teclado. Então, se eu clicar em Start, agora vocês vão conseguir visualizar o nosso programa em execução. Olha lá, o textinho alô mundo, o caractere embaixo piscando, esperando que eu pressione alguma tecla do meu teclado. Ao pressionar, ele acaba o programa. Tá ok? E agora, se eu vier aqui, ó, em Debug e clicar no projeto Alô Mundo, eu vou ver o programa que eu acabei de criar. Então, se eu pegar esse arquivo, colocar no pendrive e levar em qualquer lugar, o usuário conseguirá executar este programa. Então, pessoal, é isso. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender um pouco mais sobre os conceitos básicos da linguagem C#. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.